Durante anos, todos viam aquela mulher como um exemplo de dedicação. Ela acordava antes do sol nascer, preparava os remédios, limpava a casa em silêncio e passava horas ao lado da cama do marido doente. Enquanto o mundo seguia em frente, a vida dela havia parado ali, naquele quarto abafado, entre aparelhos médicos, contas atrasadas e promessas sussurradas. Ela acreditava que o amor era isso, permanecer, mesmo quando tudo dói. Os vizinhos elogiavam sua força. Os parentes diziam que ela era uma santa. Ninguém imaginava que, por trás daquela rotina de sacrifício, existia uma verdade enterrada, esperando apenas o momento certo para vir à tona. E esse momento não chegaria enquanto ele estivesse vivo. Porque algumas mentiras só sobrevivem enquanto quem as criou ainda pode se defender. Quando o último suspiro dele ecoou naquele quarto, ela achou que finalmente teria paz. Mas o que veio depois foi algo muito pior do que o luto. Foi a descoberta de que toda sua vida havia sido construída sobre uma farsa cuidadosamente planejada. O nome dela era Helena. Ela tinha 58 anos e parecia mais velha do que realmente era. O corpo cansado carregava as marcas de noites sem dormir e anos de renúncia. O marido, Augusto, estava doente havia quase uma década. Um diagnóstico confuso, tratamentos caros, recaídas constantes. Helena nunca questionou. Nunca pediu explicações detalhadas. Confiava plenamente. Ele dizia que não podia mais trabalhar, que dependia dela para tudo. E ela acreditava. Vendeu joias herdadas da mãe, gastou economias, recusou convites, afastou-se da família. Tudo para cuidar dele. Tudo para mantê-lo vivo. O amor, pensava ela, exige sacrifício. O que Helena não sabia era que cada escolha que fazia empurrava mais fundo em um buraco do qual talvez nunca conseguisse sair. Enquanto ela se anulava, Augusto controlava cada detalhe. Os documentos, as finanças, as decisões. Sempre havia uma desculpa, sempre havia urgência. E assim, dia após dia, Helena se tornava invisível, vivendo apenas para manter um homem que escondia algo grande demais para ser revelado em vida. O dia da morte chegou silencioso. Nenhuma despedida dramática, nenhuma confissão final. Apenas o som contínuo de um monitor que, de repente, ficou mudo. Helena chorou, mas junto com as lágrimas veio um alívio culposo. Pela primeira vez em anos, o quarto parecia maior. O ar parecia mais leve. Ela acreditava que, dali em diante, poderia reconstruir sua vida. Nos dias seguintes, resolveu organizar as coisas dele. Não por curiosidade, mas por necessidade. Havia papéis para resolver, contas para encerrar, objetos para guardar. Foi então que encontrou uma gaveta que ele sempre mantinha trancada. Uma gaveta que ela nunca havia ousado abrir. A chave estava escondida dentro de um livro antigo. Um detalhe pequeno demais para ser notado antes. Quando a gaveta se abriu, o mundo de Helena começou a desmoronar lentamente. Não havia dinheiro ali. Havia documentos. Fotos, cartas, provas silenciosas de que a doença, que guiou toda a vida dela por anos, não era exatamente como ele dizia. Entre os papéis, Helena encontrou exames médicos contraditórios, receitas nunca usadas e contratos que não faziam sentido. Havia comprovantes de viagens feitas sozinho, enquanto dizia estar internado. Havia cartas de uma mulher desconhecida, escritas com intimidade demais para serem ignoradas. E, o mais devastador, havia registros financeiros que mostravam saques constantes e contas em nome dele, longe do alcance dela. Augusto não estava incapacitado como dizia. Ele tinha condições. Ele tinha escolhas. E escolheu mentir. Escolheu mantê-la presa a uma narrativa de sofrimento enquanto levava uma vida paralela, escondida atrás da imagem de um homem frágil. Cada papel era um golpe. Cada foto, uma traição. Helena sentou no chão, cercada por provas que gritavam aquilo que ninguém jamais ousou dizer. Ela não era uma esposa dedicada cuidando de um marido doente. Ela era uma mulher sendo usada. Usada emocionalmente, financeiramente e psicologicamente. E o pior de tudo era saber que agora ele não estava mais ali para explicar, negar ou pedir perdão. As lembranças começaram a ganhar um novo significado. As noites em que ele pedia silêncio absoluto. As vezes em que se irritava quando ela fazia perguntas. As discussões interrompidas por crises súbitas. Tudo fazia sentido agora.
A doença havia sido a arma perfeita. Quem questionaria um homem doente? Quem desconfiaria de alguém que parecia tão frágil? Helena percebeu que não havia sido apenas enganada. Ela havia sido isolada, manipulada, convencida de que sua única função no mundo era cuidar. Enquanto isso, sua própria vida escorria pelos dedos. Ela perdeu amizades, oportunidades, anos que nunca voltariam. O luto se transformou em raiva, depois em vergonha, depois em um vazio profundo. Porque descobrir a verdade não trouxe libertação imediata. Trouxe a dor de entender que o amor em que acreditou não existia da forma que ela imaginava. E que algumas pessoas constroem doenças para esconder quem realmente são. Nos dias seguintes, Helena pensou em destruir tudo. Queimar as cartas. Rasgar as provas. Fingir que nunca soube. Seria mais fácil. Mas algo dentro dela mudou. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que tinha direito de escolher. Decidiu procurar ajuda jurídica, entender o que havia sido feito com seu nome, com seu dinheiro, com sua vida. Descobriu dívidas escondidas, contratos assinados sem explicação, decisões tomadas por ele em silêncio. Cada descoberta doía, mas também despertava algo que ela havia esquecido: força. Não a força silenciosa da submissão, mas a força de quem finalmente enxerga a verdade. Helena começou a contar sua história, primeiro para um advogado, depois para uma amiga antiga. E, ao falar, percebeu que não estava sozinha. Muitas pessoas vivem presas a relações baseadas em culpa, medo e manipulação. Histórias que só vêm à tona quando já é tarde demais para confrontar quem causou tudo. Reconstruir não foi rápido, nem fácil. Helena teve que reaprender a existir sem pedir permissão. Teve que lidar com o peso de anos perdidos e com a culpa de não ter percebido antes. Mas uma coisa ela entendeu: a mentira dele não definia quem ela era. Ela não era ingênua. Ela foi enganada. Existe uma diferença enorme entre confiar e ser usada. Aos poucos, ela retomou pequenos hábitos, voltou a sair de casa, reconectou-se com pessoas que ainda estavam ali. A dor não desapareceu, mas deixou de comandar cada passo. A verdade, por mais cruel que fosse, abriu uma porta que a mentira manteve trancada por anos. E embora Augusto tenha levado seus segredos para o túmulo, ele não conseguiu levar o futuro dela junto. Essa história não é apenas sobre traição. É sobre atenção. Sobre os sinais que ignoramos quando o amor se mistura com controle. É sobre quantas pessoas vivem cuidando, se anulando, acreditando que sofrer é prova de amor. Helena descobriu tarde demais, mas descobriu. E essa descoberta mudou tudo. Quantas histórias semelhantes existem agora, escondidas atrás de portas fechadas, justificadas por doenças, dramas e promessas. Às vezes, a verdade não aparece para salvar um relacionamento. Ela aparece para salvar quem ficou. Se essa história te fez refletir, talvez seja porque ela toca em algo real demais para ser ignorado. Algumas verdades doem. Mas continuar vivendo uma mentira dói muito mais. Antes de você sair deste vídeo, pense por um instante em quantas histórias como a de Helena passam despercebidas todos os dias. Pessoas que sofrem em silêncio, acreditando que amar é se anular, que suportar é obrigação. Se essa história te tocou, é porque, de alguma forma, ela conversa com algo real na sua vida ou na vida de alguém próximo. Aqui no Vida Entre Histórias, cada vídeo existe para dar voz ao que muitos vivem, mas poucos contam. Então, se você quer continuar acompanhando histórias profundas, emocionantes e que fazem refletir de verdade, inscreva-se agora no canal Vida Entre Histórias. Seu clique ajuda essas histórias a continuarem sendo contadas. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.